Momento, Luxemburgo chegando ali para dar início à coletiva ao lado do Gil. Vamos ouvir a entrevista coletiva. Boa noite a todos. Vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Vanderlei Luxemburgo e do zagueiro Gil. Obrigado. Boa noite, Vanderlei. Boa noite, Gil. Boa noite. Eu não gosto de fazer duas perguntas, mas vou fazer. Vanderlei. Você gosta. Dessa vez eu vou fazer. Primeiro, que acho que todo mundo quer saber de você, a ausência do Wesley, né, que todo mundo achou que o Wesley sairia jogando, e ele ficou no banco e não chegou a entrar. Aqui, opa, melhorou? Tá bom? Vamos lá, levantando assim. E a segunda... Levanta. É o receptor aqui. A segunda é, com a sua experiência, a diferença de um gol para o jogo de volta, qual é o tamanho que seria uma diferença de 2 gols? Parece pouca coisa, 1 gol para 2 gols, mas o tamanho dessa diferença para o jogo de volta. Obrigado, essas duas coisas. Então, 2 gols, obviamente a diferença é bem maior, né? Eles teriam que fazer 2 gols para levar pênalti e fazer 3 para poder, né, conquistar o resultado. Mas, cara, nós conseguimos uma vantagem para jogar lá. E, assim, com todo respeito, a gente fala sempre as perguntas, né, cara? É a opção de você olhar o adversário, onde é que tem que escalar, o porquê da ausência do L, porquê... Cara, é a opção do técnico. Fica, assim, a análise não fica para mim. Fica para vocês analisarem se eu fiz certo ou fiz errado. Eu não tenho que chegar aqui, porque você olha para o adversário, você tem que dar uma olhada... Eles jogaram fora de casa, aí eu vou dar um dado que eu vou dar para você. Sem linha de 5, segunda vez que eles jogam fora na Sul-Americana, fora de casa, com linha de 4. Então eles tentaram jogar por dentro. Então você tem que analisar o que o adversário vai fazer, qual a possibilidade que ele tem, para você poder escalar. Se começa de uma maneira que você começa vulnerável, se você perceber, a entrada deles por dentro é muito forte. Foi o que mais nós trabalhamos, foi a entrada deles por dentro, porque os 2 meia deles, eles entram em cima dos 2 atacantes. Entram constantemente. E eles ficam posicionados tentando receber essa bola nas costas. Então, saber isso aí. Então, eu respeito. Tu sabe que eu discuto, mas eu respeito as perguntas. Só gostaria que fosse democrático. A pergunta toda ela procede e a resposta também procede, né? O Wesley não entrou porque a opção foi uma outra opção em função das circunstâncias que se apresentou para nós, eles mudando de 3 zagueiros, com 2 laterais passando constantemente, para uma linha de 4, fortalecendo mais o meio campo, entendeu? Então, para mim, foi essa a mudança da outra. Qual foi a outra pergunta que você fez, hein? Assim, eu tinha que buscar fazer o segundo gol, e o time deles é bom, é um bom time, muito bem treinado, e não deixar o time vulnerável para eles, de repente, fazer um gol. E nós tivemos, aí vem o seguinte, esse jogo é para quantas oportunidades? 1, 2, 3, né? Nós tivemos a chance de fazer o segundo gol. Mas o mesmo cara que deu o empate para nós lá contra o Cruzeiro, hoje não deu, e aí faz parte do jogo de futebol. Eu acho que a estratégia que não deu certo contra o São Paulo no primeiro tempo, eles ganharam de 2-0, depois no segundo tempo melhoramos, deu uma melhorada. Hoje ela, para mim, funcionou, nós conseguimos botar uma vantagem, uma boa vantagem, para levar para o jogo de lá, e vamos jogar o próximo jogo. Antes de jogar o próximo jogo, nós temos que jogar em casa, o jogo do Campeonato Brasileiro, e depois vamos ver o que a gente vai fazer. Gil. É para ele também? Ou só para mim? Ah, é? Pô. Puxa, boa noite. Luan Siqueira, Rádio Craque Neto. Queria te perguntar em relação ao posicionamento do Renato Augusto, principalmente quando o Yuri Alberto sai, né, ele vira um centroavante, você chama ele, bate um papo e ele vira esse jogador mais de referência. Não é referência. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É assim, né? Se fosse uma novidade minha, por que o Luiz está maluco? É Santos Dumont, fica inventando? Não. Eu tenho 2 caras de lado, que eu botei o Mosquito e o Romero. Tá certo? Quem é que apoiava bem o jogo do time deles? Os 2 laterais apoiavam constantemente. Onde é que estava vulnerável? Nas costas do lateral. Mas se você me pergunta, eu não consigo olhar nem para você estar olhando minha resposta, cara, fica complicado. Então, qual era a ideia? Renato mastiga bem a bola.
mastiga bem a bola. Então era ele chegar um pouquinho mais para a intermediária e de repente achar a bola nas costas do lateral para ter uma disputa mano a mano com o Romero, que disputou uma bola com o zagueiro. Ele conseguiu passar à frente, foi a bola do Mosquito, acho que não fez o gol daquela que o Romero ganhou. Então a minha ideia era isso. O Yuri já tinha contribuído bastante e eu achava que, tendo dois caras velozes do lado e com o Renato ali completando o meio campo, que é onde eles eram perigosos, a bola podia sair melhor para meter uma bola de lado de campo com o Romero e com o Mosquito. Vanderlei, boa noite. Boa noite. 2 perguntas, por favor. Primeiro, você tem um cara diferente no meio-campo, ao lado do Renato Augusto, que é outro cara diferente também, que é o Matias Rojas, né? E hoje deu mais uma oportunidade para o torcedor ver o Matias jogando ao lado do Renato, né? Ele jogou pelo lado direito, centralizado, lado esquerdo, porque ele tem esse recurso. Você enxerga que ele jogando pelo lado direito é aonde ele rende mais? E a segunda pergunta é, num jogo tão equilibrado quanto esse de hoje, 2 lances chamaram a atenção da arbitragem, de 2 pênaltis a favor do Corinthians, que não foi marcado hoje. Qual o tamanho desse dano do pênalti não marcado no primeiro tempo e depois no segundo tempo, que o Maicon, se ele tivesse caído no gramado, o árbitro ficou perdido sem marcar? Não foi. Estava vendo agora lá dentro, o Maicon fez certo da sequência na jogada, porque o cara não toca no pé dele, não toca na perna, não. Sim, talvez um puxãozinho. Ficou meio perdidão ali o árbitro. Não toca. Eu vi agora o lance lá dentro. Mas qual o tamanho do dano desse pênalti não marcado no primeiro tempo e também sobre o Matias Rojas? Assim, o Matias Rojas é um excelente jogador de futebol, e quando nós fomos contratar, em conversa com o Alessandro e com o Duílio, que nós fomos ter o Matias Rojas aqui, não sei o quê, eu conversei, obviamente para poder saber como é que seria melhor, ele se sente mais confortável jogando pela direita. Ele consegue jogar, ele falou, eu consigo jogar nas 3 posições no meio campo, por dentro, pelo lado esquerdo e pela direita. Eu usei ele hoje no lado esquerdo, um pouquinho. Mas ele gosta mais de pegar na direita, que ele consegue puxar para dentro. Ele não é um cara que é totalmente cego na direita, ele consegue entrar, mais atacar mais o espaço pela linha de fundo, né? Agora, o que falta ao Matias é jogo, cara. Não existe fisicamente, não. Atleticamente, eu sempre falo isso, não existe a condição física, é condição atlética. Atlética é emocional, físico, técnico, tático, jogo, para ele poder pegar o ritmo. Ele ficou com uma lesão no pé que traz um desconforto, né? Então, o rendimento dele naturalmente vai evoluir, tá? E a outra, qual foi que você... Eu acho assim, o pênalti de mão, acho que aí sim foi pênalti, eu acho que aí faz uma diferença. Não sei se a gente ia fazer o gol ou não, mas a possibilidade de fazer o gol era muito grande. Então, acho que aí isso faz uma diferença num jogo tão complicado, né? Porque você vai jogando com a equipe que tem qualidade. Se botar uma bola para dentro, o Fábio foi importantíssimo. O primeiro lance do jogo ali, que o Fábio fez a cobertura do Murilo ali, o Murilo fez a cobertura do Gil e o Fábio fez a cobertura do Murilo por dentro ali, que deu um carrinho no cara. Se eles fazem aquele gol ali, seria mais complicado, porque eles jogam muito bem fechados. Então, acho que num jogo da importância dele, difícil, né? Uma penalidade máxima, com VAR, com tudo, né? Tem que marcar, né? Mas, fazer o quê? Não deu, e o importante é que nós continuamos. E uma coisa que é importante, cara, assim, os argentinos, quando apitam uma falta, vai 5, 6 jogadores no juiz, não é isso? Ou vem 5, 6 jogadores. Eu, em momento algum, eu falei para os jogadores, não entrem que nós entramos no de boss, ficamos tentando sair para a discussão com eles, aí um lance único, eles foram lá e fizeram um gol na hora que a gente estava discutindo com eles. Cara, deixa eles que eles são, é característica do time argentino, eles sabem fazer isso, eles sabem fazer essa manha, eles vão aqui, vão ali, provocam para aqui, provocam para ali, é um ambiente que eles se sentem bem. Eu não tenho que entrar naquele ambiente. Eu tenho que estar no nosso ambiente de jogo, gente, cara, para a gente fazer aquilo que nós temos que fazer. Se você entrar no ambiente deles, aí é complicado. Vai estar do meu lado aqui, cara. Vai ter uma pra ele agora. Não, vai dar comandante. Pro Gil agora. Boa noite, professor. Boa noite para o Gil. Boa noite. Professor, eu sei que você não vai analisar mudanças e você raramente faz isso, mas até em comparação aos últimos jogos, o Corinthians estava um pouco diferente, pelo menos em alguns atletas. O Fausto Vera não tem sido mais tão utilizado, o próprio Juan Oliveira hoje não começou entre os 11. Você acha que você ainda não encontrou a formação ideal do Corinthians? E aí eu estendo a pergunta para o Gil. Você, Bruno Mendes, Murilo e o Fábio na esquerda, você acha que essa é a formação ideal da zaga hoje? Pedro, eu sempre respeito a pergunta. Talvez o melhor momento nosso deve ter sido 2 meses atrás, né? Que a gente só tomava uma porrada. Pô, como eu não encontrei a melhor... Eu encontrei um elenco à disposição. São 14 jogos com 1 derrota. Eu acho que isso é um número
considerável. Ah, você vai considerar só a derrota para o São Paulo, dentro de 14 jogos? Então, há 2 meses atrás, então seria o ideal nosso? Não, o ideal nosso é que nós encontramos em 14 jogos um equilíbrio, jogando com 3 zagueiros, jogando com o Bruno, jogando com lateral, fazendo mudanças. Isso faz parte de um contexto. Não é uma, hoje eu tenho um elenco à minha disposição e rodado para eu fazer as mudanças que são necessárias serem feitas. Eu enxergo, acho que você tem todo o direito de achar que não encontra, mas eu considero, né? Mesmo, não é uma opinião, é uma pergunta mesmo. Não, eu estou te respondendo a tua pergunta. Eu considero que nós eu tenho possibilidade hoje de poder mexer com o time para lá e para cá, e os jogadores estão rendendo. Vamos colocar a única derrota que nós tivemos, que foi contra o São Paulo, tirou ainda da competição, mas são 14 jogos que a gente vem aí com empate, com vitória e jogando de uma maneira, tanto faz com linha de 3, com linha de 4, com 3 no meio só, com 3 atacantes, a gente vem consistente. Às vezes um tempo melhor do que o outro, mas também faz parte do jogo de futebol. Agora é pro Gil. Você acha que Bruno Mendes, você, Murilo e Fábio Santos, essa é a formação ideal da zaga do Corinthians? Que honra. Quem comanda é ele. Eu acho que nós temos grandes atletas para poder estar desempenhando o melhor futebol, estar fazendo aquilo que quando entra em campo quer para vencer para o Corinthians. Prova disso foi o último jogo contra o Cruzeiro. Acho que dos citados que você falou, só o Bruno Mendes que jogou. Então, quem o professor colocar ali vai tentar fazer o melhor. Boa noite, Luxemburgo, Gil. Boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Primeiro para o Luxemburgo, depois para o Gil. Luxemburgo, eu queria saber sobre o Gabriel Moscardo. Hoje me chamou muita atenção que num dos primeiros lances dele, ele tenta uma invertida de jogada. Você pede calma para ele, porque ele acaba errando o passe, mas ele mostrou maturidade na sequência e conseguiu armar algumas jogadas. Como é que está essa evolução do Gabriel Moscardo? Você, como treinador, dando oportunidade para ele. E para o Gil, com a chegada do Lucas Veríssimo, que atua geralmente do lado direito, teria problema para você jogar do lado esquerdo? Você prefere jogar do lado direito? Obrigado. O Gabriel Moscardo eu preciso jogar às vezes junto com ele, né? Muito novo, né? E aí, por exemplo, ele está voltando de lesão. E ele acha que os 17 anos só que ele tem, ele vai conseguir ocupar todo o espaço do campo, porque ele tem 17 anos. Não consegue, mesmo com 17 anos. Então, tem horas que você não precisa complicar, né, para prometer o erro, né? Tem que facilitar, não conduzir a bola, tocar mais simples, tocar no cara mais próximo, para ele ter condição de poder ir jogando e avançando dentro do jogo. Então eu sou obrigado a posicionar. E aí vem a mudança que nós temos. O Maicon cresceu muito de produção, jogando como primeiro. Tá? E o Gabriel vinha jogando muito bem. O que o técnico tem que fazer? Em cima da pergunta até do Pedro. Eu tenho que arranjar um jeito que os dois possam jogar. Isso cabe a mim. Tem que fazer um jeito deles dois poderem jogar. Agora, eu vou ter que adaptar quando e em que momento um dos dois vai se transformar em primeiro volante. É obrigação minha como técnico, né? Porque todos os dois têm a característica de ser primeiro. O Maicon tem dificuldade de jogar de costas, o Gabriel tem dificuldade de jogar de costas, para receber bola de costas. Agora, eu tenho que ir adaptando em treinamento tático, e ontem eu fiz um trabalho tático voltado para isso, para esse posicionamento, como eu fiz também contra o São Paulo, trabalho tático, né, para poder começar a posicionar os caras de uma maneira que a gente possa aproveitar aquele jogador que eu acho, como técnico, seria injusto. O Gabriel está jogando bem, o Maicon ir para a posição dele, joga bem, e agora, peraí, Maicon, você está fora. E aí volta o Gabriel. Então eu tenho que arranjar um jeito dos dois jogarem. Sobre a pergunta do Lucas, acho que é um excelente jogador, um excelente atleta, né? Chegou para nos ajudar, mas eu não vejo problema em jogar do lado direito quanto do lado esquerdo. Tanto é que contra o Vasco, se eu não me engano, foi a partida que o Caetano saiu no intervalo e eu fui para o lado esquerdo. Já estou acostumado também. E quando eu puder entrar dentro do campo para ajudar meus companheiros, isso que é o mais importante. Assim como eu penso que o Lucas também. Só dar um ganchozinho na pergunta tua pro Gil, né? Cara, você acabou de quebrar o Caetano, hein, que é um baita jogador, hein, cara? Só uma colocaçãozinha, ele vem sendo um jogador que vem se destacando bastante, né? Você acabou de quebrar o Caetano. Boa noite, Gil, por favor. Você fez o seu 18º gol pelo Corinthians hoje. Não sei se você soube, mas você está no top 5 de zagueiros com mais gols na história do clube. Quero te ouvir da importância desse gol, para além do número, né, mas a importância de mais um gol nesse momento seu, depois de tudo que aconteceu nas últimas semanas. O Luxemburgo sempre lembra do episódio do hotel. A importância desse gol num jogo decisivo como esse, por favor.
fica feliz pela oportunidade de estar entrando em campo e fazer o melhor. Acho que o mais importante é que a equipe venceu. Claro que nós queríamos sair com uma vantagem melhor, mas pelas circunstâncias do jogo, a equipe deles é uma equipe muito bem qualificada, então acho que isso é o mais importante. E sobre o que aconteceu no passado, eu procuro não ficar lembrando muito. Eu acho que o mais importante é a confiança que eu tenho nos meus companheiros, a confiança que eu tenho do professor, de poder estar entrando em campo e fazer o meu melhor. Acho que isso é o mais importante e eu penso sempre em evoluir. Eu acho que mesmo com 36 anos de idade, eu procuro todos os dias me reinventar, procuro melhorar a cada dia e continuar trabalhando. Acho que essa oportunidade o Corinthians sempre me deu, de estar podendo desempenhar o meu melhor trabalho, então acho que isso é o mais importante. E focar nas coisas boas, né? Porque nós sabemos da nossa qualidade, do profissional que nós somos, não só eu, mas como todos dentro do Corinthians, então acho que isso é o mais importante. Gil, Lucha, boa noite. Ivan Pinhatari, de Dimensão Esportiva. Uma pergunta que eu quero saber a visão dos dois, do treinador e do atleta, que o Luxemburgo já falou, né? Antes do jogo decisivo contra os Estudiantes, tem a partida contra o Goiás, que é importante. O Corinthians pode terminar a rodada em caso de vitória mais perto do G6 do que do Z4, mas, né, o jogo de volta contra os Estudiantes é decisivo e, querendo ou não, quando está a 4 jogos de um título inédito. Como manter o foco, tanto comissão técnica quanto elenco, para esse jogo do Brasileirão, que é importante, mesmo com a ansiedade de um duelo decisivo na Sul-Americana? Obrigado. Jogar primeiro jogo de final de semana contra o Goiás, porque, como você falou, não é uma coisa que agora que você alertou que nós estamos preocupados. Eu venho falando, acho que há muito tempo, da possibilidade no campeonato para a gente olhar para a parte de cima. Tem coisa boa para acontecer. E uma vitória com um adversário que também vem pontuando, que saiu ali daquela coisa, né? E uma vitória vai ser importante para nós olharmos para cima, né? E aí, terça-feira, acabar um jogo de sábado, terça-feira, começar a preparar domingo, segunda, o jogo de terça-feira contra o Estudiante, porque é o jogo que a gente vai jogar, um jogo de decisivo para levar para uma semifinal de competição. Então, jogar sábado e depois jogar terça. Isso é importante, a gente trabalhar bastante também até esse jogo do final de semana, porque nós sabemos que o Campeonato Brasileiro é muito equilibrado. A equipe do Goiás mesmo que está fazendo bons jogos. Ontem empatou 1-1 com o Atlético Paranaense em casa, então nós sabemos da dificuldade que nós vamos encontrar. Então acho que aproveitar bastante essa vitória de hoje, aproveitar e continuar trabalhando, porque no sábado temos mais um grande jogo diante do nosso torcedor e nós queremos vencer. Aqui, boa noite, Luxemburgo. 2 perguntas só, por favor, e rápidas. Você citou o jogo agora, a duplinha, né, que é a duplinha Goiás e Estudiantes. Queria saber se a estratégia do clube, a tendência é ser igual do último final de semana, quando você descansou 7, 8 titulares para vir bem hoje, se você repete isso no final de semana. E a opção pelo Biro também, quando saiu a escalação, o torcedor na rede social querendo entender o Biro, queria que você explicasse qual era a sua intenção de colocá-lo como titular hoje. Obrigado. Eu já falei, acho que na primeira pergunta ali, né? Foi a primeira pergunta que eu falei sobre... Então, mas aí foi o Biro que jogou, então praticamente eu estou te respondendo, né? A opção pelo Biro foi a coisa tática, né? De olhar ali e olhar que o Biro podia ajudar o Fábio e a gente congestionar o meio, que eles tinham mudado de 3 zagueiros para uma linha de 4, né? Então ia ter mais congestionado por dentro. E 2 atacantes em cima dos nossos zagueiros aqui o tempo todinho, com os meias adiantados. E como é que foi que você falou? Vamos ver, é bem provável que eu faça algumas mudanças, porque eu percebi que o jogo passado, para esse jogo, né, que nós ficamos fora com alguns jogadores aqui, eles entraram com saúde hoje. Eu vi o Fábio Santos hoje totalmente dentro do jogo, 90 minutos. Em momento algum eu vi ele fora do jogo, né? É um jogador que não é mais nenhum garoto, a gente tem que preservar, né? Então, alguma coisa a gente vai fazer para o final de semana. É o que eu falei anteriormente. Hoje eu tenho o elenco todo à disposição, podendo fazer as mexidas que eu achar que entender fazer. E eles cabem a treinar e esquentar minha cabeça para poder escalar, né? Tem que ser dessa forma. Obrigado, professor Luxemburgo. Gil, boa noite a todos.